Bom, pessoas, vamos mais uma aula. Hoje eu vou dar uma pulada na sequência dos quadrinhos, ficar alternando com a caricatura, né? A última aula foi sobre cartoon, né? Sobre tiras, né? Depois eu vou entrar também no cartoon. Então, para entrar no cartoon, vamos começar pela caricatura. A caricatura eu vou fazer passo a passo, tá? Primeira coisa, os olhos na caricatura, né? Como é que os olhos são interpretados na caricatura, tá? Interpretados ou desenhados, tá? Bom, vamos fazer uma análise dos olhos, né? Como são no ser humano, tá? Então, primeira coisa a se trabalhar nos olhos, que é super importante, é a separação dos olhos, né? A separação dos olhos no ser humano, separação dos olhos, tem uma distância normal no ser humano que é 3 centímetros. Esses 3 centímetros, quando eu dou a aula, eu sempre falo que é em princípio isso, né? Esses 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 3 centímetros e tal. Mas essa é uma distância natural no ser humano. Vamos dizer que seja uma distância ideal entre um olho e o outro. Imaginamos que um olho tenha 3 centímetros, a distância vai ser 3 centímetros, o outro olho 3 centímetros, tá? Só que essa distância entre um olho e o outro, independente do tamanho do olho, vai variar. Por exemplo, eu vou fazer um olhinho aqui, tá? Rapidinho aqui e tal. Aí eu vou calcular essa distância aqui, mais ou menos um olho, e fazer o outro olho. Então, é 3 centímetros que a gente vai considerar essa distância aqui, tá? Entre o olho e o outro. Entendido isso, vamos fazer uma análise a partir da distância dos olhos. O que influencia isso na personalidade da pessoa caricaturada, desenhada, do ser humano em si, tá? Então vamos dizer que a distância de 3 centímetros seja uma distância natural, normal, tá? Agora, se eu tenho uma distância entre um olho mais que 3 centímetros, tá? Então calculo um olho aqui, mas uma distância aqui, o outro está aqui, ó, mais separado, essa distância está maior, tá? Aqui está equivalente, aqui está um pouco mais distante. Então essa distância é mais que 3 centímetros. Pode ser 3,2, 3,5, assim por diante, tá? 3,5 é um pouco exagero, mas vamos, no caso da caricatura, o exagero é que importa pra gente. Então vamos lá, mais que 3 centímetros. O que significa isso? Significa que esse mais aqui vai indicar que a pessoa, vamos dizer que ela tenha boa memória e otimista. Então eu vou escrever aqui, ó, boa memória, tá? Boa memória, otimista. Então isso é uma característica da distância dos olhos maior que 3 centímetros, tá? Tudo bem? Vamos agora fazer o inverso aqui, fazer um olho menos que 3 centímetros aqui. Então um olho aqui, vou fazer esse olho um pouco maior aqui no desenho, tá? Essa distância aqui menor e o outro um pouco quase grudado. Cuidado que essa distância aqui é uma distância, como é que eu posso dizer aqui? Imaginada aqui, tá? Vamos dizer que essa distância aqui, menos que 3 centímetros, seja 2,8, por exemplo. Não 1,5 é impossível, tá? No ser humano, tá? Na caricatura vai ser possível isso, porque a gente vai exagerar essa distância, juntando mais ou separando mais. Menos que 3 centímetros vai indicar o quê? Quase o oposto desse demais aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, que indica tristeza, tá? Tristeza e pessimismo, tá? Pessimismo. Então esse pessimismo aqui, ó, tá indicando não que a pessoa seja triste, ou que seja otimista, ou que seja pessimista,
tá? Mas a distância entre os olhos vai dar essa impressão, tá? Esse é o primeiro passo. Vamos para um segundo aqui, o tamanho dos olhos, olhos grandes, né? Vou simplificar aqui, grandes, tá? Aqui a separação dos olhos já influencia na personalidade, né, da pessoa. Os olhos grandes, né? Tem uma coisa que eu falo muito óbvia, né? Por que os desenhistas fazem crianças com olho grande, né? Olho grande, muito aberto, tá? Eu falo assim, toda criança é meio curiosa, né? Então indica curiosidade, né? Agora, então vou colocar aqui então, ó. Vamos dizer assim, observadoras, né? Observadoras, tá? Eu estou escrevendo aqui, mas escrever aqui também sensível, mas eu estou ditando, né? Então eu vou só abreviar depois aqui, e pessoas delicadas, tá? Como eu sei que tem criança no nosso grupo, tá? Que pode se interessar, então, né, fazendo com um pouco mais explicadinho isso, tá? Então, os olhos grandes, aqui eu só desenhei só o olho grande, tá? Não preciso, a distância tá aqui, então o olho grande. Se eu fizer um olho grande e a distância menos que 3 centímetros, então vai ter um pouco disso e um pouco disso na pessoa. Tudo bem? Estamos entendendo isso, né? Olhos grandes, então indica que a pessoa é observadora, que é sensível, delicada, tá? Indica, tá? Guardem isso. Ou seja, não fiquem, eu sempre falo para o aluno, não fiquem em casa se medindo e se martirizando. Eu sou delicado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou pessimista. Não. Os olhos, né, essa distância indica isso, mas como tem outras características do rosto inteiro que a gente vai trabalhar, então isso aqui é 1% ainda, tá? 5%, 3%, tá? Então vamos lá. Temos o tamanho dos olhos aqui, então. Olhos grandes, com essas 3 qualidades aqui. Olhos saltados, tá? Os olhos saltados, esses olhos saltados, aqueles projetados para fora, né? Aqui eu vou colocar uma coisa aqui que é lentidão de pensamentos. Lentidão de pensamento. Deixa eu mudar aqui para uma caneta, né, para ficar mais legível isso, mas no vídeo. Bom, então os olhos saltados, né, indica lentidão de pensamentos, tá? Muito saltados, né? Comilão. Perceba que o que eu estou dizendo aqui, vocês já começam a identificar, né? Os olhos saltados, de comilão. Você vê que a gente brinca com as pessoas, com os colegas, quando a gente está comendo alguma coisa, um chocolate, por exemplo, vem aquele cara, aquele coleguinha esfomeado com o olho grande saltando para fora, fala, meu, tá comendo com os olhos, meu lanche aqui, meu doce, eu te dou um pedaço e tal. Então, significa comilança, né? Os olhos saltados para fora. Como também, vou escrever aqui o ligeiramente saltado, ligeiramente saltados. Vou indicar audácia, tá? Audácia, eu vou colocar aqui também brutalidade. Aquela coisa, né, de a pessoa tá nervosa, tá soltando fumaça pelo nariz, né, e pelas narinas, e aqueles olhos saltados para fora, ou seja, vai cometer um ato bruto, tá nervoso. Então, o desenho que vocês estão acostumados a assistir, seja mangá, seja Disney, seja qualquer tipo de desenho,
Os desenhistas usam isso direto, né? Tom e Jerry e tal. Por exemplo, de fome, né? Eu tô pulando de fome aqui e tal, mas ó, aquela coisa de os olhos saltados para fora, né? Com fome, a língua tal, né? Babando tal, bem exagerado isso, ou seja, bem caricato isso, tá? Não esquece que a gente está fazendo essa análise na caricatura. 4. Olhos meio fechados. Já que a gente foi por do muito aberto, meio fechados. Os olhos meio fechados, vamos colocar aqui pessoas nervosas, sofridas, né? Silenciosas, tá certo? Então os olhos meio fechados, né? Vai indicar que, que a pessoa é meio nervosa, sofrida, silenciosa, reservada, né? É uma boa palavra também, reservada, tá? Então, os olhos meio fechados, né? Aquela pessoa que tem os olhos pequenos, né? Perceba que isso aqui, o que eu estou falando, tem a ver muito com o ocidental, né? Se você vai pegar o oriental que tem os olhos meio fechados, já é característica da raça. Separem isso, tá? Então vamos lá. Olhos meio fechados, né? Olhos pequenos. Bom, eu não estou desenhando os olhos mais aqui, né? Mas vamos fazer aqui. Olhos muito saltados, né? O grande eu desenhei aqui, o 3, né? Olhos saltados. Vamos fazer aqui na sequência aqui, ó. Né? Olhos saltados, né? Que desenho que vai dar aqui, né? Aquele olho bem, ó, né? Ó, bem, tá? Né? Bem abertão, bem projetado para fora, né? Ó, tá? Né? Bem saltado, tá? Ligeiramente saltados. Agora vamos por... Bom, vai estar tudo nisso daqui, né? Ligeiramente saltado, mais projetado para fora, esbugalhado, né? Como a gente diz. E os meios fechados, né? Aqueles olhinhos mais... né? Ó, mais fechadinho, né? Ó, tá? Então tem um olho aqui ligeiramente fechado, tá? Vou fazer até essa ruguinha aqui, tá? A sobrancelha, aqui é um desenho, aqui é outro, tá? Pequenos. Os pequenos, eu vou fazer... Bom, vamos lá primeiro as características, tá? Sensibilidade, vivacidade, vivacidade intelectual, tá? Intelectual. Que mais aqui? Olhos pequenos. Pessoa ativa. Bom, vou escrever aqui. Ativa. Às vezes invejosa, né? Às vezes invejosa. Às vezes, né? Pode ser ou não. E de caráter masculino. Caráter masculino. Forte ou força. Bom, isso aqui, caráter masculino, força. Vamos pegar aqui, olhos pequenos. Qual é os olhos dos super-heróis que vocês estão acostumados a desenhar? Que tamanho que é? Olho grande? Olho meio fechado? Ou um olho pequeno? Né? Geralmente é um olho pequeno, né? É um olho mais característico assim do cara, né? Muito ativo, masculino. Então a questão dos heróis, eles sempre usam o desenho dos olhos pequenos, tá? Não usam olhos muito grandes. Então o tamanho do olho aqui tem a ver com a personalidade
que o desenhista quer passar no personagem dele, tá? Bom, esse aqui, pequenos. Agora vamos para o sexto aqui. Muito abertos. Muito abertos. Os olhos muito abertos não são os olhos grandes, nem os olhos saltados. São os olhos que são grandes por natureza, sim, tal. Ou seja, aquilo que eu comento assim de que toda criança tem os olhos muito abertos, tá? Curiosidade. Diferente de observadora, tá? Como eu disse no começo aqui, então tá, a curiosidade está mais para os olhos muito abertos. Mônica, Cascão, Cebolinha, né? Todas as crianças de desenhos, né? A maioria dos desenhistas fazem aquele olhão grande, que eu sempre digo que toda criança é muito curiosa. Então, quando você desenha criança, desenha com aquele olho grande. Além de ficar mais bonito, né? Fica com mais força, né? Mais forte o desenho, fica mais interessante, com os olhos são muito expressivos, né? Indica essa curiosidade. E no adulto também a questão da franqueza, tá? Franqueza. E vou escrever aqui amor ao luxo. Amor ao luxo, tá? Então, olhos, tá? Muito abertos. Amor ao luxo, como eu disse também, da fome, aí vocês vão vendo que tem muitas coisas relacionadas com isso. E o último aqui, né, eu vou escrever empapuçados. Empapuçados. Que tipo de olho é esse, né? Eu vou fazer um desenho aqui, né? De um olhinho aqui qualquer, tá? Para entender o que é esse empapuçado aqui, ó, tá? É quase como se fosse uma ruga, tá? Mas é uns olhinhos mais meio caído, né? Meio, né? Cheio de, né? Esse empapuçado, né? Quase não é bem ruga, mas pode ser interpretado como uma ruga, tá? Então esses empapuçados indicam as pessoas que contêm as emoções, né? Contém suas emoções, tá? Que mais? Bom, vamos pegar mais nesse ponto aqui, tá? Bom, como é que vai ser esse exercício aqui? Vocês vão pegar fotos, tá? Ou desenhar o seu olho olhando no espelho, mas peguem fotos e procure identificar, antes de desenhar, a distância dos olhos, se o olho é grande, se é saltado, se é meio fechado, se é pequeno, se é muito aberto. O empapuçado, vocês vão pegar, não vão encontrar muito assim, vai ser meio raro, né? A não ser que vocês peguem de fotos de idosos, né? Então, cuidado para não ficar aquela questão que eu comentei aqui da ruga, né? Tá? Porque vai ter idosos que contém suas emoções. Bom, com a maturidade ele acaba conseguindo ter essa qualidade também. Então, com fotos, usem fotos e desenhem, tá? Já interpretando o desenho, tá? Vamos lembrar daquela questão do olho. Ó, façam isso, o olho sempre inteiro, metade, outra metade aqui, ó, outra metade cadê aqui? Não, é só uma metade aqui, vamos lá. Metade, aqui o centro do olho, metade, eu faço essa bolinha aqui eu vou deixar essa bolinha que eu fiz aqui, branca, que é o reflexo de luz, tá? E todas as linhas dos olhos aqui, tá? No sentido que quiserem, tá? Ou seja, carregando muito, tal.
com lápis ou com a canetinha. Perceba que eu faço o esboço do redondinho, tá inteiro, tá? Depois eu faço isso aqui, ó, tá? Ó, corto o olho, mas eu faço a bolinha inteira para sair redondinha, tá? Corta o olho, tá? Corta, ó, corta o olho meio fechado, tá? Tá? Para não perder esse arredondado aqui, tá? Que mais outro tipo de olho? Bom, esses dois tipos de olhos já dão. O olho muito aberto, né? Onde que vai aparecer o olho quase inteiro, tá? Quase inteiro. Então cuidado que o olho muito aberto é que vai aparecer o olho quase inteiro. Aqui não é aquele olho arregalado de assustado, tá? Ou seja, porque é uma posição forçada, né? Teve um elemento externo que forçou essa interpretação, essa consequência do olho. Enquanto que aqui eu quero dizer a pessoa que naturalmente tem o olho muito aberto, o olho muito saltado, o olho meio fechado. Por isso a questão das fotos. Legal? Desenhem bastante, tá? E anotem sempre essas qualidades do lado do desenho para vocês irem decorando isso e, né, mentalizando já, tá legal? Seja na caricatura, seja no desenho realista, seja nos quadrinhos, já perceba que vocês já vão definindo, como eu falei aqui, olhos meio fechados, olhos pequenos, super-heróis, né? Depois eu vou falar do nariz também e assim por diante. Hoje vamos ficar só treinando os olhos, tá ok? Treinem bastante aí. É isso daí.